Olha, saiu hoje a pesquisa eleitoral da Real Time, Big Data. O Instituto realizou 2.000 entrevistas entre os dias 18 e 20 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Eu acho ótimo também isso, para mais ou para menos, porque não tem como ser outra coisa. Qual seria a opção além de para mais ou para menos? Para os lados, talvez? Mas enfim, sempre a gente fala, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Enfim, vai ganhar selinho do ministro Nunes Marques. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 05864-2026. Vamos aos números para um eventual segundo turno entre Lula e Flávio. Tá aí a tela. Lula teria 45 contra 42 do Flávio. 8% nulo e não sabe, ela sempre não sabe, 5%. Isso é empate técnico por conta da margem do para mais ou para menos. Agora, eventual segundo turno entre Lula e o Caiado. Vamos ver, o Lula teria 43 e o Caiado 44. Também aqui é o empate técnico, né? E o Caiado, ele surpreende, né? Digamos assim, porque ele estaria à frente, embora o empate seja técnico, o Caiado estaria à frente 1 ponto percentual do Lula. E 8% nulo e não sabe 5%. A avaliação do governo Lula, vamos para a próxima tela, diz aprovo. Pessoas que aprovam o Lula, 46%. Desaprovam o Lula, 50%. Não sabem ou não responderam, 4%. Eu também acho ótimo isso, não responderam. Porque será que a pessoa deixou o cara falando sozinho? Eu falei, não vou responder, vou embora. E assim por diante. E por último, a pergunta feita para os eleitores foi a seguinte: qual a importância da reforma do STF para você? Olha só, muito importante, 72%. 15% acreditam ser razoavelmente importante. 5% acreditam ser pouco importante e 8% moram na Sibéria e entenderam que não seria nada importante. Ou talvez os próprios ministros que foram entrevistados. Votaram. 8% aí ali na cúpula do poder. Enfim, tirando a brincadeira de lado, essa última você também não acha... Por que é a reforma do STF? Imagina, você está em casa... preparando, você está em casa preparando o seu almoço, né? Eu estou em casa fazendo lá a minha carne, aí o senhor é a favor da reforma do STF? Como assim? O que é a reforma do STF? Pedreiro lá? Eu ia comentar o seguinte, grande parte dos brasileiros não consegue aprofundar no tempo, porque é o que você falou, é o brasileiro que sai de casa às 5 da manhã, pega 2, 3 ônibus para chegar na sua casa, para trabalhar, para depois chegar à noite na sua casa. Se a pergunta aprofundasse um pouco mais e falasse, ok, você é a favor? Fale mais a respeito do tema, discorra a respeito daquilo. Aquelas perguntas na época do colégio que você falava, professor, é múltipla escolha? Se for, você fala, tô ótimo, dá pra eu chutar. Quando ela manda justificar, você fala, ferrou, o que eu vou falar agora? Então eu acho que, infelizmente, é esse ponto. Se as pessoas entendessem e falassem mais a respeito da reforma do STF, como nós falamos aqui, isso teria que beirar 100%. Porque é extremamente urgente, independente da pessoa ser esquerda, direita, mas é que não sabe. Então eu compactuo muito da visão do Mota. A questão é que isso, muito mais, exerce uma função de formar uma mínima opinião de alguém que não acompanha o tema profundamente ou não sabe falar, do que de fato ter uma opinião concreta e capacidade de mudança real no país. E outra coisa, quem foi que resolveu que era bom fazer essa pergunta? Por que fizeram essa pergunta e não fizeram outra pergunta? Qual seria a pergunta? Não sei, qualquer uma, né? Você é a favor da soltura de Jair Bolsonaro? Que tal essa? Você acha que o Jair Bolsonaro deve ser solto? É um preso político? Você acha que o Jair Bolsonaro é um preso político? Exatamente. Porque quando você escolhe as perguntas, você está escolhendo o que vai ser pautado nas discussões. Então, eu continuo com a minha opinião. Eu acho que as pesquisas de opinião têm como fator motivação principal pautar as coisas e formar a opinião das pessoas. Mas aí é também partindo aquela história da lei que a gente estava falando. Partindo dessa premissa, nenhuma pesquisa é possível, Mota. Não, mas eu não estou querendo proibir, não me entenda. Não é proibir, mas nenhuma vai chegar a um resultado
Não, o que eu estou, retrato, o que eu estou colocando aqui, Marcília, é o seguinte. Eu quero que você me convença da utilidade de uma pesquisa de opinião. Eu quero saber para que o nosso espectador que está em casa e viu agora essa pesquisa com 2.000 pessoas, o que ele faz com essa informação? O que isso ajuda ele na tomada de decisão? Na tomada de decisão ou formar a sua opinião? Em nada. Isso não ajuda nada. E aí tem um efeito perverso, que é o seguinte: quando você vê que a maioria das pessoas está inclinada numa direção, é inevitável. Se você não teve tempo para pensar sobre aquilo, você não teve tempo para refletir, você fala, pô, mas pelo menos eu vou aqui junto com a maioria das pessoas. Você está formando a opinião das pessoas. Tá? E a gente vive num momento em que as pessoas estão bombardeadas com informação toda hora. Quantas pesquisas a gente comenta aqui por programa? Pelo menos uma, né? Todo dia. Você imagina uma pessoa que está em casa agora assistindo a gente, pesquisa Big Data, não sei o quê, pesquisa do... O que ela faz com isso? Não, porque hoje um deu 44, o outro deu 47. Amanhã mudou, um é 41. Deu 1% acima de não sei o quê. Pois é. Então quer dizer, o que agora, isso quer dizer? Que o Caiado está bombando mais do que o Flávio. Não me interprete mal. Eu não sou a favor de proibição de pesquisas. Eu sou a favor da reforma das pesquisas. Não. Reforma eu sou a favor da análise crítica das pesquisas. Eu vejo que o que a gente está fazendo aqui, a maioria dos veículos de mídia não faz. Eles divulgam simplesmente os números. Sem nenhuma crítica. Isso é ruim. Então, não permite o questionamento do que a gente estava falando na nossa discussão anterior aqui. Questione, por exemplo, aquilo que te ensinaram, o status quo. Vamos debater. Vamos trazer algum tipo de solidez com relação a um determinado dado. Porque eu concordo com o Mota. O brasileiro médio, ou nós aqui, ou qualquer um, de fato... O que você faz com isso? Nós falamos semana passada de um instituto, eu não lembro exatamente qual era, que deu 7 pontos percentuais de diferença do que a gente tinha comentado no dia anterior. Qual a informação prática disso? E é isso. A pesquisa precisa ser entendido como parte do debate público, não parte do debate científico, né? Não é uma verdade imutável. Aliás, nem a ciência. Vamos dizer a verdade. Aliás, a ciência é exatamente isso também, feita a partir do debate. A gente está falando de livro, né? Tem um livro fantástico do Foucault, chama A História da Loucura. É um livro de 1000 páginas, não recomendo ninguém a ler, porque 1000 páginas você provavelmente tem mais o que fazer. Mas é interessante, porque vai mostrando como a loucura era tratada de uma forma louca através dos tempos, até se chegar à forma hoje como se trata, o acolhimento, etc. E é isso. Também a ciência vai aprendendo a ser feita através dos tempos, as pesquisas e tudo é debate, né? Tudo é debate público, nada deve ser interditado ao debate público. Agora, tomar a pesquisa, esse ponto porque, por exemplo, importante a gente falar para o público, né? Não dá para você olhar a pesquisa e falar, isso é a verdade, porque aí você se decepciona, aí o Nunes Marques fala assim, a solução quando a pesquisa é botar um selinho de Mas isso forma opinião, Marcília. Quantas vezes você esteve num almoço, num churrasco, num jantar de domingo e a pessoa simplesmente olha e fala assim, o tal tá liderando, deu na pesquisa, acabou, é a verdade absoluta, porque deu na pesquisa. Simplesmente isso, as pessoas param no primeiro dado que lê. No raso da coisa. Na manchete, né? Para nisso. Deu no New York Times. Acabou. Já dizia a canção.